Bom, vamos então continuando agora já na aula de número 1, que nós estamos dando continuidade, já a parte 2. Nós, como tínhamos parado na parte anterior, a parte 1 da nossa aula, nós paramos justamente naquela organização, do oráculo divino dentro do contexto do Antigo Testamento. Eu separei aqui, inclusive, em um livro, de um dos livros que eu estou utilizando para o conteúdo da nossa aula, como que fica dentro de um contexto mais amplo essa especificação do oráculo profético no contexto do Antigo Testamento. Vejamos aqui o que coloca Gerhard von Ross. Ele vai colocar que esta organização do rolo profético ficaria a natureza dos atributos de Yahvé. Então, seria numa ordem, vamos dizer assim, dogmática, após a chamada, após a parte histórica do profeta, o tempo, o espaço, e também o reino, o povo, a nação que está profetizando. Aí vem essa parte, natureza e atributos de Yahvé. Depois, o monoteísmo ético, porque os profetas vão trabalhar muito com essa questão da ética, de cobrar um cumprimento, dos estatutos da aliança, principalmente concernente àquela moral, aquela conduta do povo judeu, do povo de Israel, para com Yahvé, para o relacionamento do povo para com Yahvé e o comportamento apropriado para esse povo, que era o povo automaticamente de Deus, o povo escolhido. Outra questão também que nós temos que colocar aqui é que depois vão tratar a relação de Yahvé com o tempo e com o espaço, ou com a região, o local a que ele está profetizando, e qual é a mensagem que Deus está profetizando, está sendo transmitida, profetizada pelo profeta para aquele período em que o profeta está profetizando, para a região onde o profeta está atuando e desenvolvendo seu ministério, e também para um aspecto singular, o rei, o reino, questões sociopolíticas, ou questões culturais, ou questões agrícolas, ou questões sociais, que ele está direcionando a sua mensagem ou sua profecia, o mais apropriado, profecia. Também vamos ver a outra questão aqui, o relacionamento Yahvé-Israel, Yahvé e seu povo, e depois a questão do anúncio, do confronto do pecado e as consequências desse pecado para a nação, para o povo, ou se é particular para o rei ou para a pessoa a qual está sendo confrontada pelo pecado, a qual praticou, certo? E também as questões dos juízos escatológicos. Aliás, a profecia de cunho escatológico, eu coloco ela em 4 aspectos que o profeta vai frisar. Primeiro, o período, o tempo a que há de se cumprir, o tempo à frente, os sinais, os acontecimentos, o que está endereçado com o tempo em que essa profecia à frente há de se cumprir. Segundo plano, os juízos escatológicos que essa profecia escatológica, essa profecia futurista que está à frente, está inserido no seu contexto. Terceiro plano, qual são as consequências naturais, ou seja, que vão causar na esfera física esses acontecimentos que o profeta está profetizando de cunho escatológico. E quarto, a redenção do povo de Deus em meio a essas circunstâncias escatológicas. O que Deus tem preparado, como Deus irá conduzir, tratar o seu povo, Israel, o gentio, as nações gentílicas e o povo, ou seja, os gentios, E também a questão igreja, pensando aí já num aspecto da profecia escatológica no âmbito da corrente dispensacionalista. Muito bem, então, irmãos, além desse aspecto do rolo profético que nós já tratamos,
tratamos, também tem uma questão muito interessante, agora nós sabermos a ordem desses profetas referente a reino. Nós sabemos que logo após a morte do rei Salomão, houve então a divisão dos reinos, no período de Jeroboão e Roboão. Roboão vai então nessa divisão de reinos ficar à frente do reino do sul, Judá e Efraim, e Jeroboão assume as 10 tribos, que é o reino do norte, denominado, no caso, Israel, não é? Israel. Então, com esse contexto, nós vamos ver que havia profetas que o seu ministério vai ser direcionado no aspecto tempo e região e espaço para o reino do norte, e há profetas que o tempo e o espaço, o local e a região e o período é referente ao contexto do reino do sul. Então os profetas do reino do norte, certo? Os profetas canônicos que estão atuando no período, dentro do contexto da história do reino do norte, do transcurso sócio-histórico e sociopolítico e socio-religioso, né, do reino do norte, são Jonas, tá? Jonas, que ele vai estar ali no 8º a 7º século, tá? E ele é um profeta que está profetizando justamente no período do rei Jeroboão II, tá? Depois temos o Oséias, tá? Que também é o 8º e 7º século, que também está profetizando nesse período do profeta do rei Jeroboão II. Depois temos também Amós, que também é no período de 8º a 7º século, que é o profeta também no período do rei Jeroboão II. Então esses 3 profetas, Oséias, Jonas e Amós, que são justamente 3 profetas menores, depois vou explicar aqui essa questão menor e maior, eles estão dentro do contexto da região do reino do norte, tá? As 10 tribos, Israel. Depois do período pós-exílico, esse é pré-exílico, profetas pré-exílicos, profetas do período antes do cativeiro, tá? Depois, no caso desse cativeiro da Síria, né? Porque eles são levados cativos para a Síria, no caso de Israel. Agora, os profetas pós-exílicos, tá? Ageu, Zacarias e Malaquias, também estão profetizando para o reino do norte. Também são profetas que vão atuar no reino do norte no período pós-cativeiro. Aí Ageu, 520 a 420 depois de Cristo, né? Zacarias também nesse mesmo período de 520 a 420, e Malaquias também de 520 a 420, que é justamente o período da restauração da cidade de Jerusalém e até de uma unificação, Reino do Sul, Reino do Norte, quando já está sendo restaurado a Jerusalém, sendo restaurado Israel pós-cativeiro, e toda uma reestruturação física, econômica, política e, claro, por cima de tudo esses aspectos, a restauração espiritual promulgada por Esdras e tendo aí a participação de Ageu, Zacarias e Malaquias como os profetas que estão ali tendo essa grande participação, mas nós vamos estudar especificamente quando estiver estudando sobre o livro de cada um desses 3 profetas. Também no reino do sul, agora Judá e Efraim, nós vamos ter então os profetas maiores, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, sabendo que Isaías e Jeremias são pré-cativeiros, Ezequiel e Daniel são do período do cativeiro, certo? Do período do cativeiro. Também é interessante nós pontuarmos aqui e acrescentarmos que pós-cativeiro
não temos nenhum profeta pós-cativeiro para aqui na região do Reino do Sul, mas vamos ter profetas do período do pré-cativeiro, que no caso, no reino de Judá, que é o Reino do Sul, vai ser Joel, Naum, Miqueias, Abacuque, Sofonias e Obadias. Esses profetas no cunho ou no aspecto profetas menores, tá? Sabendo que Joel 850 a 800 a.C., Naum 700 a 600 a.C., Miqueias 780 a 700 a.C., Abacuque 700 a 600 a.C., Sofonias 700 a 600 a.C. e Obadias 850 a 800 a.C. Outro detalhe, e agora para nós retirarmos esta questão aí, dessa dúvida, né? Se eu tirar aqui, isso, tirar ali um insetozinho querendo visitar aqui a aula. Muito bem, então uma outra questão que nós devemos colocar também e considerar é concernente a essa questão que muitas vezes muitas pessoas perguntam: por que profeta maior e profeta menor? O profeta maior não quer dizer que ele era maior, ou seu tempo foi maior, o outro é menor. Não é isso. Questão de identificação, profetas maiores, é porque o rolo profético, ou o oráculo profético, a mensagem, o conteúdo, a extensão do conteúdo da sua mensagem é maior. Ela tem uma dimensão maior, ela tem uma amplitude maior. E o profeta menor, automaticamente, o seu rolo profético, o seu oráculo profético, ele tem um contexto menor. Então ela tem uma amplitude menor. Por isso, os profetas maiores, no caso que são Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, amplitude maior, e profetas menores, de Oséias até Malaquias, que são 12, aí temos já uma amplitude de conteúdo menor referente a cada livro, e por isso profetas menores, certo? Outra questão também interessante nós estarmos falando e tratando é que esses profetas, eles também tinham alguns títulos, não questão etimológica, mas títulos. Eles eram considerados ou chamados pelo povo como homens de Deus, como embaixadores ou porta-voz, né, de Deus. Eram também chamados de conselheiros, não só atuavam, até muitos deles, como conselheiros particulares de alguns reis e reinos, como função mesmo, que eles estavam desincumbidos, porque nós tínhamos profetas que atuavam junto ao santuário, profetas que atuavam junto ao povo, e profetas que atuavam junto ao palácio, como conselheiro, como orientador, como até estadista, como o caso de Daniel, que era um estadista, tá? Tinha aí uma função, além de ofício de profeta, cumpria uma função também política. Também vamos ter, claro, Isaías, que está num palácio, não cumpre uma função de estadista, mas é um parente, né, do rei Uzias. Muito bem, outra questão de nós virmos a acrescentar também nessa aula introdutória sobre os profetas, é que os profetas, eles também tinham, a partir do momento da sua chamada, da experiência toda que nós já apresentamos, eles tinham uma convicção, uma certeza tão grande da função e da missão que estavam desincumbindo, e que eles não poderiam omitir a mensagem recebida da parte de Deus, eles não poderiam adulterar essa mensagem, e eles também não poderiam deixar de entregá-la.
mesmo que ao entregar essa mensagem, a consequência pudesse vir a causar danos físicos para eles e até a própria morte, como aconteceu com grande parte desses profetas que foram perseguidos, outros foram presos, outros foram acorrentados, né? Outros foram jogados em calabouço, outros foram até mortos. No caso de Isaías, aí, que teve uma morte cruel, foi amarrado em uma árvore, cortado, né? No caso de Jeremias, que devido a apontar o pecado da nação e de indicar os 70 anos de cativeiro na região da Babilônia, que Judá, que a nação do Reino do Sul iria passar, Joaquim primeiramente, e depois vai colocar, vai o lançar, né, em uma situação de calamidade, porque ele vai ficar até enterrado em um poço com areia de barro, de lodo, enterrado até o pescoço. Então, e passa por momentos de calabouço, momentos de aflição, de perseguição e de circunstâncias terríveis, no caso de Jeremias, né? Mas não omite, nenhum profeta omite, Daniel não omite, Ezequiel não omite, e nenhum deles vai omitir. Eles, claro, outro detalhe muito interessante, que na composição do seu oráculo, eles vão utilizar uma linguística, um aspecto linguístico contextualizado com a região, com o povo, com o tempo, com o período, com a circunstância a qual eles estão profetizando um aspecto geral, e vão utilizar algumas figuras de linguagem também para exemplificar a profecia ou para ampliar essa mensagem profética, contextualizando com a circunstância a qual a profecia está sendo entregue. Tá? E também é interessante falar que os profetas, eles, tanto os profetas maiores como profetas menores, tanto os profetas pré-exílicos, exílicos e pós-exílicos, eles são profetas considerados como, além de ser tudo isso que eu já falei, fiscais, supervisores, responsáveis por fiscalizar, supervisionar o povo e apontar o que o povo está fazendo de certo e o que o povo está fazendo de errado e qual é a consequência desse erro, de ser um vindicador da justiça, de ser um cobrador da justiça, da retidão, não só por parte do povo, mas por parte também daqueles que estão ali no governo, dos reis, dos políticos, dos sacerdotes, onde eles apontam os pecados, os erros daqueles que estão à frente da religião, os maus sacerdotes, que no caso, que Zacarias até vai dizer os maus pastores, os pastores enganadores, né? Zacarias coloca essa entonação. Tá? Então, concluindo hoje essa aula de Antigo Testamento 4 sobre os profetas, eu quero lembrar a você o que eu falei no início, que ali no final nós vamos ter 3 questões, ou 2 a 3 questões, para justamente nós podermos estar interagindo e você poder dando a sua participação e até tirando alguma dúvida. Lembrando você que, claro, vai ser uma questão pontuada em que é importante a participação para receber esse pontinho. Eu agradeço a todos essa aula que nós tivemos, que acredito que nós tivemos assim, uma visão panorâmica e introdutória da ação dos profetas ou do ministério dos profetas, do ofício dos profetas dentro do contexto do Antigo Testamento. Agradecendo a sua participação e aguardando vocês já na próxima aula. Obrigado a todos.